Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará, Centec, Acrisio Sena. Vamos falar de educação tecnológica, como a inovação impacta o mercado de trabalho. Qual o balanço até aqui da atual gestão do Centec? Vamos falar de política, os últimos movimentos do PT de Fortaleza para a definição do candidato a prefeito. Ainda os planos do convidado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. José Acrisio de Sena é graduado em História e mestre em Educação. O convidado é ex-presidente da Central Única dos Trabalhadores, CUT, no estado do Ceará. Filiado ao PT, o entrevistado é ex-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e já foi deputado estadual. Acrisio Sena assumiu, no governo Eumano de Freitas, a presidência do Instituto Centro de Ensino Tecnológico do Ceará, Centec. E é com o presidente do Centec, Acrisio Sena, que converso no programa de hoje. Presidente, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui no programa Política, na TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Olá, um forte abraço para todo o pessoal que acompanha aí a nossa TV Otimista, parabenizar o programa Política, Erivaldo. Muitíssimo obrigado por esse espaço e estamos aqui para esse bom debate. Muito bem. Presidente, a gente tem aí um segundo ano do governo Eumano deslanchando, já estamos aí em março, ou seja, olhando já para um primeiro trimestre que está se fechando, né? E aí, se a gente fosse fazer uma comparação entre essa retomada em 2024 para o ano ali de 2023, o que que a gente poderia colocar como um avanço na agenda do governo do Estado? Não, a primeira questão para o pessoal entender que o ano de 2023 foi o ano que você ainda estava sob auspício, né, sob a égide do orçamento do governo federal anterior. Uhum. A grande novidade para este ano já parte na liberação de linhas de financiamento, linhas de crédito para projetos estruturantes do Ceará. Malha d'água, recuperação das estradas, hora de plantar, as escolas em tempo integral, segurança. Então, isso tudo já está no cronograma do orçamento anterior para ser executado a partir deste ano. Então, Já com a cara desse governo? Já com a cara, né? Ou seja, o primeiro ano é o ano de arrumar a casa, né? Você ainda vem como é que se diz? Ainda vem com o orçamento da gestão anterior. Isso. Esse não, já a cara, a gestão, o ritmo já está um pouco mais acelerado. Embora a gente saiba das dificuldades que hoje enfrentam os estados, principalmente com as perdas de receita a partir do ICMS, né? Com projetos de redução das políticas públicas de governos anteriores. Eu creio que agora não. Agora a gente começa a botar o carro para andar com mais velocidade. Entendi. O senhor, portanto, empenharia a palavra dizendo que 2024 terá mais entregas do que 2023? Sem sombra de dúvida. Eu não tenho nem dúvida que 2024, tendo recursos, né? Inclusive recursos oriundos aí de empréstimos também que estão sendo estudados para viabilizar, porque governo nenhum se sustenta sem investimento da máquina nas políticas públicas, né? Eu vi agora recentemente toda uma articulação do governador Eumano na política de segurança, que é o maior desafio que nós temos, não só no Ceará, mas é um desafio nacional. E também não é de hoje, né? E não é de hoje. Estou vendo aí o anúncio, que nós vamos ter já essa semana, o anúncio das escolas em tempo integral. A meta é chegar até 2026, 100% das escolas em tempo integral no estado do Ceará. Sim. E também da modificação do avanço das escolas profissionalizantes, da qual o Centec faz a parte da gestão de pessoas
dessas escolas profissionalizantes. Então, essa universalização das escolas em tempo integral, elas não vão disputar com o Centec, na verdade vão se somar, é isso? Ela vai integrar, Vai integrar. a rede, né? Uhum. Porque nós temos 740 escolas de ensino médio em todo o estado do Ceará, e dessas 740 nós temos 140 são escolas profissionalizantes integradas à rede, com a modalidade diferenciada de ensino, né? É ensino médio integrado, que envolve o ensino médio e a opção por uma profissão. Entendi. A gente tem ali no mapa do estado, presidente, muitos CVTs, né, escolas ligadas ao Centec, etc. A que se deve essa expansão, essa demanda? Olha, inclusive a rede Centec, ela completa este ano 2 décadas e meia. Eu sempre rendo homenagens ao nosso grande articulador, ex-deputado Ariosto Holanda. Inclusive nós fizemos uma sessão solene na Assembleia, fizemos a homenagem, o Paulo André, o filho, estava lá representando. Então o Ariosto é o grande mestre da política de ciência, tecnologia e inovação no estado do Ceará. E dentre eles teve a genialidade de construir o Centec, que dentro desse Centec nós temos uma estrutura, 28 CVTs, que fazem a qualificação profissional no estado do Ceará, os CVTs. Isso. Tem 3 CVTec, o lá de São Gonçalo do Amarante, com polo de energias renováveis, do Crato de gastronomia e o de Barbalha de agroecologia. E temos 2 faculdades tecnológicas, uma em Quixeramobim, muito conectada com a bacia leiteira, e a do Cariri, lá em Juazeiro do Norte, dentro daquela região com muitos desafios que envolvem desde o saneamento ambiental até energias renováveis. Então, a rede Centec, nós podemos dizer, ele teve nesse último ano que nós estamos, teve um impulso muito grande na modificação da oferta dos cursos, na nova roupagem do ponto de vista de trazer esse debate das tecnologias da informação e comunicação para o centro do debate do Centec e das energias renováveis, porque são os grandes protocolos que o governo do estado tem firmado em nível nacional e em nível internacional, estão nessas 2 bases, energias renováveis e tecnologia da informação e comunicação. E aí nós estamos girando essa rede Centec, que eu acabei de mencionar, em torno desse grande desafio, sem prejuízo de outras áreas, como a indústria 4.0, como a economia do mar, enfim, com outros desafios também preponderantes aqui no estado do Ceará. Ouvindo o senhor descrever esse mapa gigantesco, né, que coloca o Ceará em outro patamar de discussão de educação profissional, presidente, a gente fica imaginando assim, como um homem público de visão, visionário, como é o professor Ariosto Holanda, a visão alcança longe, né? Porque essa discussão ela é atualíssima, né? Há 2 décadas e meia atrás ele viu isso muito antes, né, cara? Aliás, essa experiência do Ceará, dos CVTs, ele proliferou no Brasil. Inspirou, né? Inspirou no Brasil, tá vendo? Ela serviu de inspiração para vários estados que ainda mantêm. Se você entrar na internet e lá botar CVT, você vai encontrar CVT em Manaus, em Minas, lá no estado de Minas Gerais, em Rio de Janeiro, São Paulo, ainda essas estruturas que foram inspiração. Entendi. E eu digo que a nossa gestão, a frente Centec, ela foi beber na fonte do Ariosto Holanda e trazer 2 décadas depois, que o Ariosto ainda não estava posto esse debate das TIC, nem muito menos das energias renováveis, para o centro do debate do Centec. Então, mas o alicerce estava lá, né? Imagino, na época do Ariosto nós não tínhamos curso de inteligência artificial, de hidrogênio verde. Esse debate não existia. Esse debate nós já estamos no Centec, já também colocando esse novo patamar, esse novo portfólio de cursos que não existiam até a nossa chegada. Entendi. Atualizando a rede, a necessidade de criar essa rede, territórios de inovação. Inclusive, nós estamos marcados aqui em primeira mão para Brasília, para ser recebido pelo Inácio Arruda, pela Isolda, pela Fernanda do FNDE, né? Pelo Márcio França, nós vamos entregar também um projeto de empreendedorismo,
projetos que envolvem a modernização da rede Centec, os CVTs, os CVTECs e as PATEC, porque agora, ou a gente aproveita, talvez muita gente não saiba, o Camilo já foi professor e coordenador lá da nossa Faculdade Tecnológica de Juazeiro. Então, nós vamos aproveitar esse momento para trazer recursos para o estado do Ceará, para a gente modernizar essa rede. Por quê? Porque a nossa rede, ela dialoga com as escolas profissionalizantes, dialoga com o Instituto Federal, mas o nosso público é diferente. Nós fazemos os cursos prioritariamente para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Cidadão que está fora do mercado de trabalho, uma dona de casa, chefe de família, um trabalhador rural. Esse é o nosso público prioritário que não tem problema de escolaridade, de renda e nem de faixa etária. Então, esse povo é o nosso público prioritário, a nossa população que nós temos privilegiado nos nossos cursos. Era exatamente isso que eu ia perguntar, presidente. Era se essa faixa de atuação de público que a rede busca, se de alguma forma compete com aquela ideia do curso superior, da faculdade, o ensino superior clássico, né? Isso de alguma forma tem aderência ou é disputa de espaço? Assim, você faz o profissionalizante, não vai fazer o bacharelado em alguma coisa? Tem isso ou não? Eu diria que a gente atua de forma integrada. Convergente, né? Convergente lá com a Universidade Estadual do Ceará, com o nosso reitor Idelbrando, com o nosso reitor do Instituto Federal, o Valdir Menezes, com o nosso reitor da UFC, Custódio. Então, inclusive com termos de cooperação técnica, onde nós não chegamos, eles chegam, o que nós não temos, eles têm, a gente trabalha com extensão. Porém, o Centec, ele tem desde cursos de formação inicial continuada, que são os cursos de qualificação profissional, e aí com uma diferença que nós estamos fazendo esses cursos agora dentro da periferia de Fortaleza e dentro dos distritos, para dar uma maior comodidade para a população, não precisar se deslocar. Tem distrito numa cidade do interior que são 50 quilômetros, se eu botar na sede. Então, como é que o cidadão vai um curso de 2 meses e meio para ser mecânico de moto, por exemplo? Ele vai se deslocar do distrito. Então, nós achamos um mecanismo de levar para dentro dos distritos. Então, esses cursos... A aula vai até ele, né? Exatamente. A evasão é zero. A evasão é zero. Não paga problema, não tem problema com alimentação, não tem problema com transporte e o curso vai a pé da sua casa, né? Então, esses cursos de formação inicial, tem os cursos de nível médio, lá tipo Instituto Federal, e 2 faculdades que fazem os tecnólogos. E agora com a inovação, que nós vamos também colocar curso de ensino à distância, os cursos remotos online também, para compor. Então, criamos uma plataforma online chamada Centec Academy, que é a nossa plataforma, para também proporcionar, além de cursos presenciais, também cursos remotos online. Entendo. E híbridos também. Entendo. Presidente, quando a gente olha para o Ceará, de fora do Ceará, a gente percebe ali aquele feito histórico em relação à educação, né? A educação do Ceará é uma vitrine para o Brasil e até há estudos fora do Brasil sobre a qualidade da educação do Ceará. Isso é um bom problema de quem está ali gerindo o Centec ou isso se acopla a essa qualidade de educação do Ceará como um todo para avançar nas perspectivas futuras de educação tecnológica, por exemplo? Olha, eu diria que... Ajuda ou atrapalha essa marca? Ajuda bastante. Essa referência nacional do ensino médio, da educação do estado do Ceará, que tem muito da experiência de Sobral, né, também Fortaleza, enfim, ajuda bastante. E aí nós estamos trazendo um novo diálogo, também de um novo portfólio de cursos para as escolas profissionalizantes. Nós estamos debatendo lá com a SEDUC, com a Secretaria de Educação, de também ofertar esses novos portfólios de cursos à luz dos desafios de 3 coisas fundamentais para nós.
os arranjos produtivos locais, né? O desenvolvimento de cada região tem um modelo próprio de economia, né? As vocações. As vocações, né? E também estudar o desenvolvimento nas macro-regiões do ponto de vista das políticas de industrialização do próprio estado do Ceará. Então, e onde a tecnologia pode ser embarcada, né? Onde pode ser embarcada. Nós temos, por exemplo, nós temos 700 quilômetros de mar, lá de Barroquinha ao Icapuí. Isso tem toda uma economia que pode ser estudada e aí tem que ser identificada como uma economia azul, a economia do mar, e aí trabalhar a perspectiva total, desde a pesca artesanal, do turismo, enfim, outras cadeias produtivas a ser inserida dentro. Nós temos lá uma rede em expansão de energia solar, de energia eólica. Então, trabalhar nesse... Então, eu diria que as escolas profissionalizantes, elas têm que mergulhar, elas já trabalham nesse formato, mas têm que radicalizar, podemos assim dizer, nesse modelo de desenvolvimento do estado do Ceará, que está muito pautado, focado no Ceará 2050. Entendo. Para a gente finalizar esse bloco, presidente, com essa dimensão, com essa geração de conhecimento para a garotada, para a estudantada, etc., eu lhe pergunto, há mercado para essa oferta nessa escala que o senhor coloca? Há mercado aqui no Ceará? Há. Aliás, o Ceará tem condições estruturantes e estratégicas que muitos estados da federação não têm. Primeiro, um cinturão digital, uma rede de internet, de conexão de internet em todas as 14 macro-regiões do estado do Ceará. Pouquíssimos estados da federação têm. Fibra ótica passando ali da Praia do Futuro, por dentro de Fortaleza, por Nordeste, Brasil e o mundo. O hub, né? É o hub, exatamente a fibra ótica, passando a internet 5G. A localização estratégica de Fortaleza com a Europa, com a África, com os Estados Unidos. Nós também temos uma posição privilegiada. E além de condições climáticas que anteriormente sempre nos castigou, que pode ser a nossa redenção. Sol e vento com muita abundância no estado do Ceará, tá vendo? Então, energias renováveis, tendo lá eólica, solar, esse grande. E as tecnologias sim. E todos os estudos mostram que hoje, depois da pandemia, houve um avanço muito grande com esse trabalho home office. Houve um avanço muito grande das tecnologias da informação e da comunicação. Tem garotos aí, trabalhando remotamente, online, no seu próprio computador, como desenvolvedor de web, trabalhando com páginas de internet e outros desafios para empresas multinacionais. Hoje há um déficit. Os nômades digitais, né? As big tech, né? Aí que estão chamadas. Hoje há um déficit mesmo, que apontam as empresas de telecomunicações, as empresas apontam, que há um déficit de profissionais nessa área. Entendi. Para desenvolvedor de web, antigos programadores, de full stack, front-end, que são pessoas de construção de páginas de internet, games, a indústria de games e jogos, né? Entendi. É uma indústria promissora. Então tem muito campo, internet, inteligência artificial, cibernética, Arduino. Eu estou dizendo esse mundaréu de coisa aqui, que tudo isso significa uma boa localização para o mercado de trabalho. Muito bem, presidente Acrisio Sena. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Bora. Portanto, é rápida. Rapidamente a gente volta aqui com Acrisio Sena, presidente do Sintec, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado, Acrisio Sena. Ele é presidente do Sintec, é filiado ao PT, daqui a pouquinho vamos falar
de sucessão municipal, de disputa para a Câmara Municipal. Já adianta aqui que o senhor se coloca como pré-candidato a retornar à casa que já foi presidida, inclusive, pelo senhor. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, Acrisio. Eu queria antes colocar para você uma pauta que movimentou a opinião pública da cidade, né? E até usa aqui a condição de o senhor ser um historiador de formação, como o senhor recebeu a notícia da demolição do edifício São Pedro, que é eu chamo de ex-ícone, né, da cidade de Fortaleza, na beira-mar, e houve toda aquela discussão contras e prós. Na sua avaliação ali, serena, como eu sei que é, qual foi a sua... como que isso chegou a você? Eu recebi com espanto, como todo mundo recebeu, tá, né? Porque é um debate que vinha sendo travado há décadas sobre a destinação daquele equipamento, aquele espaço lá, que é uma referência histórica para a cidade. Eu estou dentro do grupo Iracema Digital e vi as ponderações que o grupo vinha fazendo, que eu acho bastante justo. Arquitetos perguntando qual é o projeto alternativo daquilo. Por que tanta pressa? Logo nesse ano, um ano eleitoral, um governo findando. Então, muitas perguntas sem respostas, e acho que as piores coisas é quando não tem assim, rapaz, nós vamos fazer isso por conta desse laudo técnico, desses estudos, e nós vamos colocar no lugar isso. Mas houve os laudos, não? Dizendo que não isso, havia condição de recuperar, assim, quando arquitetos entram em ação, diz que não foram ouvidos, quando instituições no campo do patrimônio da história diz que não foi ouvido, quando uma série de debates surge diz que o debate existe há muito tempo, né? Isso é verdadeiro, mas a pressa em demolir, e principalmente que nós sabemos que aquilo ali tem a história e tem a área nobre da cidade, ali é praia de Iracema, né? Tem a ver com especulação imobiliária? Eu não sei, eu não posso atestar que tem ou não, mas eu fico com uma interrogação. Entendi. Por que tanta pressa, tanta rapidez no negócio, que ele não estava correndo nenhum risco de vida para a população que estava ali? Mas a prefeitura diz que poderia cair desabar, mas a qualquer momento. Há 10 anos que eu escuto que ele pode cair a qualquer momento também. Desde que era vereador, aquilo podia cair. Aí, assim, qual é a grande pergunta? O que vai ser naquele lugar? Porque há um debate todo do pessoal que trabalha a transformação digital. Assim como tem em Recife o Porto Digital, até uma ideia de nós termos o Cais Digital nosso, que conecta lá de cima do corredor digital do Sebrae, descendo na Praia de Iracema, juntando com o corredor cultural que vem da UFC. Então, isso era para ser um projeto conectado com a transformação digital e com a parte da cultura da cidade, a história, a cultura, o turismo, tá certo? Então, deu uma polêmica muito grande, deu uma polêmica muito grande. Eu não sei o que vem no lugar dele, a imprensa sabe o que vai ser no lugar daquele espaço ali? Vai ser um espigão de 200 metros? Vai ser o cais digital? Vai ser um laboratório? Vai ser... Ninguém sabe, eu não sei, particularmente. Os setores aí do turismo, inclusive, falam aí meio que genericamente da revitalização da área, o que quer dizer muita coisa ou quase nada, né? A revitalização pode ser um condomínio familiar, uma revitalização. Mas o que é a revitalização social? Para uso público, né? Uso público? Vai ser um equipamento de uso público? A gente precisa saber, tá entendendo? Vai ser a sede da Secretaria de Turismo, de Cultura? Então, assim... Algo que justifique a demolição, né? Aí, assim, o que viria no lugar? Entendi. Haja vista. Então, assim, há um debate histórico e arquitetônico aí em torno daquele equipamento, porque aquilo ali é a história da cidade, é a história da Praia de Iracema, juntamente com o Estoril, para quem conhece, aquilo dali. Que é sede de uma das secretarias, né? Eu só não entendi, foi a pressa e a não resposta do que vai ser no lugar. Entendi. Está entendendo? Mas assim, aquilo ali já vinha um bom tempo em estudos, com preocupação, havia preocupações também de estudos, de problemas futuros, se ia ser agora ou daqui a 10 anos, sim, que eu não domino essa parte. Mas assim, a grande pergunta fica, o que vai ser no lugar
do São Pedro. Esse tipo de caso, Acrísio, entra na discussão de uma campanha eleitoral que vai debater a cidade, ou a campanha, na sua cabeça, vai chegar de uma forma mais Não, diferente? Eu diria que é um reflexo de uma falta de planejamento. Né? Eu acho que a ausência de planejamento, quando você tira pontualmente só aquilo e não entende a requalificação da Praia de Iracema na sua totalidade e a Praia de Iracema como um processo de extensão do centro de Fortaleza, do centro histórico, porque aí se fosse um projeto, está aqui, ó, nós vamos pegar um projeto que nós vamos requalificar o centro, passando pela Praia de Iracema, envolvendo o Poço da Draga e entre o São Pedro. Aí nós... Num contexto maior, no contexto, aí nós estávamos... Mas ele isoladamente, às pressas, sua demolição ficou muito mais parecido que não foi algo planejado, né? Podemos assim dizer. Foi algo muito em cima de um laudo que atestou e que demoliu e enfim. Entendi. Dando aqui o devido desconto, o senhor é filiado ao PT, que debate a cidade com as convicções que o PT tem. Dando esse desconto, como é que está a gestão Sarto, ou Acrísio? Olha, tudo que a gente falar agora vai soar como disputa, né? Mas por isso que eu já falei, dando né? desconto, entendeu? Vamos dando... Como o PT não está na base do governo Sarto, o PT está na oposição, né? Tudo isso geraria como se fosse intriga da oposição, né? Mas eu vou falar de algumas coisas que eu acho que mais são fundamentais, concretas, né? Por exemplo, é inadmissível, nós tivemos várias gestões, inclusive nossa também, eu posso incluir isso, o centro continua o mesmo. O centro tem 200 a 300 equipamentos, imóveis fechados, enquanto que nós temos um déficit habitacional de quase 1 milhão aí de moradias e tal, para poder fazer aí, né? Como é que se justifica o centro? O centro hoje, depois de 5 horas da tarde, ele vira uma cidade cemitério, né? Não tem ninguém depois de 5 horas da tarde, apenas a população em situação de rua. Então, o que nós sabemos, quem foi qualquer centro histórico, você sabe que tem uma conjunção de comércio, de serviços, de moradia e de cultura. 90% dos equipamentos culturais, tirando o centro de eventos, todos os equipamentos culturais da cidade de Fortaleza estão no centro, estendido, quando eu digo até a Praia de Iracema. Inclusive históricos. Que contam Esse é um problema. Ampliaram de 6 para 12 regionais que não têm autonomia, não tem um carro de mão, uma lâmpada, não tem nada para uma população se deslocar do bairro. Tá vendo? Viraram meros escritórios, muito mais escritórios políticos do que as antigas prefeiturinhas que eram antigamente. Não tem orçamento. O secretário não tem orçamento, não tem estrutura, não tem logística, vira só mais ouvidoria. As 12 regionais são 12 ouvidorias, porque serviços concretos para executar na ponta, iluminação, capinar, lixo, esgoto, nada, não consegue. Esse é um outro desafio a ser colocados, né? E temos mais, se você quiser, eu vou enumerando aqui. Eu vou querer que o senhor enumere a partir de uma pergunta. Agora, não é uma coisa de oposição, é uma avaliação de quem foi vereador, quem é historiador e quem mora nessa cidade há pelo menos 60 anos. Pronto, o PT esteve na Prefeitura de Fortaleza, inclusive sendo o senhor um dos secretários, um dos auxiliares da então prefeita Luiziane Lins, isso até 2012. Estamos com 12 anos, né? 12 anos depois. Com outro grupo político na prefeitura. Um planejamento que o PT supostamente faça sobre a gestão para disputar a Prefeitura de Fortaleza precisa ser assim, atualizada porque 12 anos se passaram, né? Sim, sim. Então, esse planejamento, ele existe, esse plano de governo para uma Fortaleza que olhe para frente e não apenas para a experiência de 12 anos atrás? Sim, a base da experiência anterior é muito importante, porque foram políticas públicas focadas para a população mais carente de Fortaleza, né? Se você pegar o Vila do Mar, era o antigo ali, naquela extensão de urbanização do Pirambu. Se você pegar os Cucas, eles estão cravados dentro
da área, está na Barra, está lá no Vila Velha, Parará. O Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher para atender uma população que majoritariamente feminina, a saúde reprodutiva da mulher, que foi descaracterizada, Parará. Obviamente, os desafios que estão hoje colocados para Fortaleza é um aprofundamento dos problemas que a gente já tinha. Quando você pega os desafios que estão colocados, né, para Fortaleza, ele remonta uma base que nós tínhamos anteriormente, volta novamente o problema da moradia, volta novamente a necessidade dos postos de saúde, volta novamente a necessidade das escolas de tempo integral, da qualidade, da promoção, da valorização dos professores, volta novamente qual é a participação do município na política de segurança pública. Então tem uma série de desafios que estão pautados, que é sobre isso que a população quer propostas concretas. Agora, eu diria que em 12 anos alguma coisa foi feita aí por essas 3 gestões. Sim. O senhor está dizendo que na hipótese de o PT voltar à Prefeitura de Fortaleza em 2025, ele recebe uma gestão pior do que a que entregou em 2013? Não. Não, eu acho que... Porque aí também seria não reconhecer alguns avanços. Mas a gente recebe uma realidade que nós não tínhamos. Por exemplo, se você pegar o aprofundamento da pobreza e da miséria em Fortaleza, nós vamos receber uma Fortaleza mais pobre. Do que 2012? Com certeza, nós vamos receber uma Fortaleza com um fosso muito grande. Fortaleza, há 10 anos atrás, não tinha 16 trilionários. Fortaleza, há 10 anos atrás, não tinha ainda quase 80% ganhando até um salário mínimo e meio. Então, há um aprofundamento... Da desigualdade ali, Da né? desigualdade. Da desigualdade. Entendi. Hoje nós temos mais de uma Fortaleza, né? Então, nós vamos receber nesse aí, com os desafios para políticas públicas, com maior intensidade, com necessidade de escola aberta no final de semana, para o povo comer, se alimentar, com necessidade de posto de saúde funcionando até 21 horas, com necessidade de posto de saúde aberto nos finais de semana, que não abrem nos finais de semana, pelo menos um posto estratégico de cada macro-região dessa de Fortaleza. Então, esses desafios se aprofundaram. Porque Fortaleza, nos últimos 10 anos, ficou mais pobre para um setor e mais rica para o outro. Um outro problemão que a gente vai ter muito forte, mobilidade. Como é que a Fortaleza vai resolver com 3 quilômetros quadrados, mais de 1 milhão de carros de transporte dentro de uma cidade com 3 quilômetros? Não vai suportar. Vai virar um grande estacionamento. Vai virar um grande estacionamento. Então, a mobilidade, embora teve avanço na época do Roberto Cláudio com ciclofaixas, ciclovias, túneis e tal, né? Essa parte toda, mas aí não está dando conta, porque com o crescimento dos transportes individuais, e ampliou muito além dos táxis, né? Que só tinha táxi, agora com Uber, não sei o quê, parará. É verdade. Acriso, o que o PT, que está no governo do Estado, tem feito para minimizar esses gargalos que o senhor acabou de citar? Olha, nós tivemos agora, com a gestão Sarto, nós tivemos dificuldades do ponto de vista de relação de montar parcerias. Mas durante todo o período do Roberto Cláudio, não existiu uma obra estruturante em Fortaleza que não tivesse recurso do governo do Estado. Entendi. IJF2, escolas, tudo. Então, nós tínhamos um projeto chamado Juntos por Fortaleza, que o Camilo aportou milhões e milhões de recursos em Fortaleza, em obras estruturantes, em projetos sociais. A briga política atrapalhou a gestão Sarto? Eu diria que hoje ou atrapalhou Fortaleza, para dizer a assim? falta de sintonia entre o governo do Estado e a Prefeitura é mais ou menos aquela máxima da luta do mar contra o rochedo, que aí o marisco é quem leva a pior. Ou seja, punindo a população de Fortaleza. Eu acho que falta. Mas o PT faz uma meia-culpa nessa história ou não? Não, eu não diria assim. Ou não é o caso? Não, se havia uma tendência nossa de vir trabalhando com o Roberto Cláudio e continuar, porque é o seguinte, as políticas públicas, elas não dependem das articulações partidárias.
né? A disposição do governador é de continuar ajudando a cidade de Fortaleza, de continuar apostando. Mas, infelizmente, a não sintonia entre prefeitura... O ruído ali, né? A não sintonia entre prefeitura e governo do estado, isso tem dificultado. Entendi. Vamos fazer mais um intervalo. Na volta, a gente segue falando aí de política municipal e dos seus planos para 2024, tá bom? Portanto, já, depois do intervalo, o terceiro e último bloco aqui com a Cris Lucena, no programa Política de hoje, da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado a Cris Lucena. Ele é filiado ao PT, é presidente do Sintec, é historiador, ex-vereador de Fortaleza, inclusive ex-presidente da Câmara Municipal e também ex-deputado estadual. A Cris, com essa experiência toda de vida e de política, você imaginaria o PT chegando agora, no mês de março, com esses problemas de indefinição, de metodologia, de forças se atritando? Como é que você vê o cenário hoje do PT em Fortaleza? Olha, Erivaldo, para quem não conhece o PT, eu estou aí há um bom tempinho, pelo menos há 2 décadas, desde a experiência da Luiziane em 2004 até hoje, há 2 décadas exatamente, 2004 a 2024, toda a vida nesse período de escolher candidato sempre dá esse debate. Nunca foi vida fácil. Eu acompanhei alguns, né? inclusive. Faz parte da nossa vida, da nossa história. E aqui mais uma novela, mais um capítulo dessa novela que a gente está debatendo. Para nós isso é muito natural. O PT ontem, essa semana, aliás, teve uma reunião da executiva, definiu o dia 13 de março como reunião do diretório. O diretório é a direção municipal de Fortaleza. E lá nós vamos escolher qual é o melhor mecanismo para aferir, para atestar o nosso candidato ou candidata a prefeito de Fortaleza. Quais são as opções colocadas? As opções são 2, né? 3, eu diria 3. O consenso progressivo, que seria o melhor dos mundos, chegar a um entendimento em torno de uma única candidatura. Se isso aí não for possível, nós podemos ainda ir para o encontro. O encontro, nós elegemos delegados, vamos dizer assim, nós queremos um encontro com 200 pessoas. Proporcionalmente, a correlação de forças que tem dentro do PT elege os seus delegados proporcionalmente. Se eu tenho 10% de 200, eu vou ter 20 delegados, e assim vai. O encontro, ou prévias. Prévias como é que é? A eleição direta lá com o filiado. A urna correndo com os filiados, circulando e os filiados. Como se fosse uma Assembleia Geral, né? Não, é uma eleição normal. Uma eleição normal. No encontro, eu tenho a possibilidade de debater tese, política de aliança, projetos para Fortaleza e depois escolher o nome em sintonia nisso. Numa prévia, é muito mais aquela, como se fosse uma eleição mesmo normal. Nós pegaríamos aqui os 5 nomes, né? O Bruno, o Guilherme, a Larissa, a Luiziane e o Evandro, fariam uma chapa com 5 nomes e os eleitores iriam escolher um nome, votando diretamente. Quem ganhar leva, né? Assim. Isso leva tempo, é mais desgaste entre nós, de energia. O histórico nacional, isso deixa sequelas. Que repercute na campanha. Repercute e às vezes desarma o partido. O encontro não. Por isso que a executiva nacional do PT está recomendando para que os 5.300 municípios onde tem a PT vai escolher candidato, escolha por encontro ou por consenso. Aqui a nossa tendência, e aí a minha avaliação, nós vamos seguir a orientação do governador Elmano de Freitas e estamos muito otimistas que nós vamos aprovar a tese da escolha do candidato em encontro.
porque a contabilidade para as prévias está sendo feita. Né? Ainda tem isso, porque se nós tivermos 2/3, 30% dos eleitores do diretório, nós vamos escolher encontro. Se não tiver, aí ele vai diretamente para a prévia. Como há uma recomendação do nosso grupo de trabalho eleitoral nacional, tendo à frente a nossa presidenta Gleice Hoffmann, nós vamos orientar e vamos lutar para que seja encontro, porque o encontro a gente sai mais compactado, resolve isso num único dia e vamos para o grande desafio, enfrentar uma disputa que não é nada fácil, com mais 2 blocos. Um bloco que está aí capitaneado pela gestão da prefeitura, um outro bloco capitaneado pelas forças de direita, e esse campo democrático e popular que vai ter que aglutinar para também se expressar. Então, uma eleição duríssima, uma eleição pesada, de 2 turnos, e que nós vamos precisar de unidade, ter unidade, ter coesão interna, ter esse entendimento que não vai ser nada fácil, essa disputa em Fortaleza, em 2 turnos, e ainda ter que fazer uma campanha mediada, porque tem que arrastar uma banda para não estrangular nisso aqui, ainda poder contar, passando para o segundo turno, com grupos que não obtiveram esse êxito, tá entendendo? Ou seja, é trabalhar um primeiro turno, mas de olho no segundo já. É uma eleição casada em 2 turnos e uma eleição casada também em 2024, 2026. Porque não tem como desvincular a geopolítica do estado do Ceará e Fortaleza, onde irradia a referência para todos os municípios. Nós não temos esse campo que está hoje articulado com o presidente Lula, com o governador Elmano, com o senador e ministro Camilo Santana, não ter uma presença firme e botar o nosso candidato ou a nossa candidata para o segundo turno. Entendi. É bem lá atrás, no início de sua resposta, Acris, o senhor falou em 2 métodos, encontro e prévia, e colocou rapidamente uma terceira que seria o consenso, só que foi logo falando do encontro e das prévias. O que significa isso? É que o consenso, ele está descartado hoje? Não é que está descartado, é porque está difícil mesmo. Então é porque está difícil mesmo. Isso tem nome e sobrenome, esse obstáculo? Hoje nós temos das 2 candidaturas que avançaram um pouco mais. O Evandro e a Luiziane. As 2 candidaturas mais bem posicionadas é a Luiziane e o Evandro hoje, né? E aí, quando eu digo o entendimento, era esse, ter que um dos 2 abdicar em prol um do outro. Exatamente. Essa que é a dificuldade, tá vendo? Então, assim, mas o PT é sempre uma caixinha de surpresa. A gente menos espera. Igual o futebol. Aí consegue usar o clichê, aparecer. né? Mas em qualquer mecanismo, para nós já estamos acostumados. Nós já vivemos esses debates, esses solavancos, essas conjunturas bastante animadoras internamente, mas para nós, no momento que nós estamos vivendo hoje, a necessidade de unidade interna, a necessidade de sair unificado, sem tese de derrotados, nem vencedores, nem vencidos, e sim o entendimento que a gente possa construir essa grande unidade, independente do método da escolha, que eu acho que nós vamos conseguir aprovar a tese do encontro, se não tiver o consenso. Entendi. Acris, qualquer partido, e aí, independentemente de ser o PT ou não, ele tende, por força das circunstâncias, a ficar mais pragmático quando chega ao poder. Com o PT não foi diferente. E aí, puxando aqui para 2024, você tem claramente, isso é inclusive um dos argumentos da pré-candidata Luiziane, de que o PT está numa espécie de encruzilhada ali. De um lado, uma candidatura raiz, né, que, representada aí por ela, pela ex-prefeita, e do outro, um candidato mais leve, um recém-filiado, o Evandro Leitão. O pragmatismo do PT vai ser aí o fiel da balança para saber para onde a candidatura vai? Não, eu diria, basta ler a realidade. Nós sabemos que a disputa que se deu com o presidente Lula, essa disputa ainda vai daqui 2 anos depois aparecer novamente. Esse campo de forças estão digladiando aí. A necessidade de construir uma base sólida para que o projeto do governador Elmano
prossiga, também entra nisso. Então, nós não podemos trabalhar com apenas o PT. Nós temos 9 partidos da base de sustentação do governo humano, né? Nós temos uma disputa nacional com as forças de direita. Então, nós não podemos ficar só nesse debate do PT raiz. Até porque nós não estamos mais nessa conjuntura das décadas de 80 e 90. Nós estamos numa conjuntura extremamente delicada e que exige um campo de forças muito mais amplo que o PT. Então, não dá para poder fazer esse debate olhando só para a realidade do PT, cara. Nós temos que entender a realidade dos aliados e desse campo de forças que hoje somam conosco no projeto nacional do presidente Lula e no projeto estadual do governador Elmano de Freitas. Por isso que eu acho que a tática não pode ser uma tática desvinculada. Tá certo? Qual o peso de uma pesquisa? Os partidos fazem pesquisas ali para consumo interno. Qual o peso de uma pesquisa sobre o potencial? Vamos aqui afunilar Luiziane e Evandro. Qual o peso de uma sondagem do tipo na definição de uma candidatura? Por exemplo, mostrar que, olha, X está aqui e Y está ali. Esse aqui não vai para o segundo turno, esse aqui vai. Isso entra na contabilidade? Entra como objeto de análise. É científico, né? Pesquisa nós não podemos desprezar. Mas é como eu estou dizendo. A gente tem que levar, além da pesquisa, o elemento de coesão interna. Tem que levar, além da pesquisa, o elemento de unidade da base. De diálogo com as forças. De diálogo com as forças que estão na base de sustentação do governo Lula e do governo Elmano. Tem que levar em consideração no segundo turno quem aglutina mais. Sim. Então não é uma coisa só de pesquisa nem de recall. Né? Entendi. E nem muito menos de só a história em si. A história é importante, sou historiador, mas esses elementos estruturantes que nós temos que levar em consideração, nós não podemos olhar apenas o PT. O PT hoje já é uma federação. Já é o PT, PV e PCdoB, já são 3 em 1. Né? Além desses 3 em 1, tem 9 no entorno do arco de aliança. Além disso, uma eleição que tem que ser estudada com 3 blocos de poderes muito bem definidos em Fortaleza. Centro-direita, centro-esquerda e o projeto hoje que está no comando da cidade. Entendi. Então, essa realidade, tudo isso, junta tudo, bota no liquidificador e leva para o encontro e a gente resolve. O encontro, ele só para poder deixar claro, ele é a base do partido, ele é um encontro presencial ali, né? Encontro local, é instância democrática. Cada um vai lá, defende sua tese, etc. O encontro é uma instância democrática para a escolha do candidato estatutário, como é a prévia, como também a possibilidade do consenso. Todos estão na base da democracia. Entendi. O que hoje, para nós, é mais importante do que debater apenas, é também consolidar os laços de unidade interna. Tá, entendi. A Cris, desculpa, e para a Câmara Municipal, o que está previsto? Tem essa federação que vai fazer uma chapa? Explica melhor para a gente. Não, para a Câmara tem um chamamento feito pelo presidente do estadual, o Coni, o presidente do municipal, o Guilherme, o nosso governador Elmano, do elemento experiência, do elemento maturidade nessa disputa, e daí o chamamento que eu colocasse meu nome à disposição para ajudar na articulação política de Fortaleza. Eu sou um cidadão muito focado em Fortaleza. Então, o meu nome não é só para ajudar na chapa de vereadores, é também do ponto de vista da penetração da cidade, nos 121 bairros que nós somos votados. Fomos votados em toda a nossa história em 121 bairros, pela capilaridade, pela realidade, principalmente da grande periferia de Fortaleza. Eu fui escalado para ir para esse desafio. Foi convocado, né? Fui convocado, aí da seleção, né? Foi a convocação. E, assim, e também para qualificar o debate na Câmara. Eu acho que uma experiência como ex-presidente, 3 mandatos, qualificar o debate da Câmara. Que conhece a cidade, conhecedor da cidade. Que é o que me parece que falta um pouco, é a discussão sobre a cidade. Sobre a cidade. Pronto, faltou muito nesse... Foi muito varejo ali. Muito. Faltou muito o debate sobre os rumos da cidade. E aí eu queria mencionar, para você ter ideia, na época que eu fui vereador, nós fizemos 4 leis
importantíssimas que estão funcionando até hoje. Quais são? Lembre aí. Né? 4 leis importantíssimas que estão funcionando até hoje, que muita gente não sabe que foi da minha autoria. Primeiro, nós estamos com mais de 10 anos que a gente não tem um assalto a banco e a saidinha bancária, aonde os bancos botaram aquela porta giratória eletrônica e os biombos. Aquela lei é do Acrisio Sena, de 2012, juntamente com os sindicatos bancários. Estatuto da Segurança Bancária. Nós brigamos no Supremo Tribunal Federal a lei e está valendo. Aonde estabeleceu não tem assalto nem saidinha e protege a categoria bancária. A outra lei dos estacionamentos. Antigamente você entrava no estacionamento, hora e fração era a mesma coisa. Aí a gente fez a lei junto com o Ministério Público, na época, eu ainda me lembro, e dividimos a lei entre hora cheia e 4 frações de 15 minutos. Há uma diferença, R$6. A tolerância também, não? A tolerância dos 10 minutos no centro e de 20 minutos no shopping. Você antigamente entrava e esquecia e tinha que pagar a hora. Então, hora e fração é nossa e tolerância também nossa. Às vezes vai só deixar alguém, etc. Esquece um documento, volta, tem 10 minutos de tolerância. Nossa, a Acrisio Sena também. Brigamos também, uma lei, todas as nossas brigamos até no Supremo. E Estatuto da Pessoa com Deficiência. Imagina, a obrigatoriedade do município fazer exame das crianças de audição e visão. Vamos até checar se isso está sendo cumprido, porque isso impacta no ensino e na aprendizagem. Claro. Né? E outras, acessibilidade, enfim, formação de professores em Libras e Braille. Outra lei, Estatuto da... A federação... Desculpa, conclua. Não, e a quarta lei, junto com o CREA e sindicatos de engenheiros, que essa foi também outra, toda nossa trazia polêmica, que é a parte da prevenção predial, da inspeção predial, para que os edifícios não acontecessem o que acontecesse se tivesse colocado a lei em prática, aquele edifício na aldeota que desabou. Edifício André, né? André. Ou seja, essa lei foi com o CREA e com os sindicatos de engenheiros. Então, a inspeção predial foi nossa, a lei dos estacionamentos nossa, a segurança bancária nossa e a Estatuto da Pessoa com Deficiência. Além de outras. Essa da parada de ônibus foi lei nossa. Essa de monitorar as paradas de ônibus, que agora entraram Prefeitura e Governo do Estado no acompanhamento, lei nossa, né? Muito bem. Enfim, tem outras leis aí que a gente... Mas eu diria que Fortaleza precisa desse debate qualificado na Câmara Municipal. Muito bem. Estaremos aqui, Acrisio, para acompanhar, inclusive dar voz e dar espaço para a gente ampliar essas discussões. Por hora, gostaria de lhe agradecer profundamente, lhe parabenizar pelo trabalho, lhe desejar boa sorte na caminhada e lhe passar a palavra para as suas rápidas despedidas. Não, só para dizer também ao pessoal que nós estamos nesse processo de transição. Dia 6 de junho, oficialmente, eu sairei junto com todos os secretários que irão fazer disputa. O prazo limite nosso, 4 meses antes do pleito eleitoral. E vou, como eu disse, uma missão de ajudar a qualificar esse debate em Fortaleza e dar boas contribuições, principalmente no plano, no projeto de governo da nossa candidatura, que nós vamos escolher agora, este mês agora, se Deus quiser. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê aqui na TV Otimista. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.